Livro Ensina-nos a orar. Autor Billy Pinheiro. Capítulo 4. Orações específicas. Pedidos específicos. Respostas específicas. Percebemos que, ao solicitarem a Jesus que lhes ensinasse a orar, os seus discípulos foram esclarecidos sobre vários aspectos que não caracterizavam a verdadeira oração. Avançando um pouco mais, enfatizamos a relevância da percepção que temos sobre Deus. Qual é a imagem que você tem do seu Pai Celestial? Se você o vê como um Pai austero, duro ou inacessível, essa perspectiva prejudica a eficácia da sua oração, pois não se aproximará de Deus com confiança. Deus é um Pai amoroso e generoso, tal como o Pai na parábola do filho pródigo, que o acolheu calorosamente, demonstrando amor, compaixão e júbilo, frente ao arrependimento de seu filho. Além disso, precisamos ter uma visão correta de nós mesmos. Precisamos nos enxergar da mesma forma como Deus nos vê. Ao entrar na presença do Senhor, recordemos que Ele nos constituiu reis e sacerdotes. Como sacerdotes, aprendemos o ministério da oração, e ao assimilarmos esse ministério, também reinamos em vida. Deus nos ama e tem prazer em responder às nossas orações. No capítulo anterior, falamos sobre algumas condições para nos aproximarmos de Deus em oração. Quais foram elas? Em nome de Jesus, pela fé, com ações de graças, louvor e com adoração. E, sujeitando a nossa vontade à vontade de Deus. Guarde bem esses pontos. Estou repetindo aqui porque são muito importantes. Tendo visto todas essas coisas, neste capítulo quero abordar como colocar em prática o que vimos. Pedidos específicos, respostas específicas. Oração envolve tantas coisas. É muito rico esse tema. Mas vamos avançar um pouco. Quero falar sobre a prática da oração, que envolve as nossas petições. Quando colocamos os nossos pedidos diante do Senhor, devemos nos colocar diante do Senhor com ações de graças, louvor e adoração. E só então fazemos os nossos pedidos a Ele. Quanto a esses pedidos, quero falar com você a respeito das orações específicas. Precisamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos, de modo bem específico. O Senhor Jesus deu uma promessa para os seus discípulos em Mateus 7,7. Peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam, e a porta será aberta para vocês. Que promessa do Senhor Jesus! Ele está dizendo: peça. Nas nossas orações, quando temos necessidades, quando queremos manifestar a vontade de Deus aqui na terra, precisamos colocar diante do Senhor os nossos pedidos. Peçam e lhes será dado, busquem e acharão. Batam e a porta será aberta. Que maravilhosa promessa! Se você crê nessa palavra, quando entrar na presença do Senhor, faça desta forma, crendo que seu Pai Celestial cumprirá isso. Apenas peça, e será dado a você, é o que Jesus está dizendo. Tenha confiança. E se você vai pedir a Deus, será que esses pedidos deveriam ser genéricos? Não, seja específico. Se você se lembra, apareceu aquele cego Bartimeu, e ele começou a clamar ao Senhor. O Senhor então parou para ouvi-lo, e perguntou a ele: o que você quer que eu te faça? Marcos 10:46-52. Jesus fez uma pergunta importante. Se nesse momento o Senhor Jesus perguntar para você: filho, o que você precisa? O que você quer? Você quer que eu te faça alguma coisa? Às vezes, você tem um clamor no seu coração, e o Senhor se volta para você e diz: filho, o que você quer que eu te faça? Se o Senhor te perguntasse, você deveria ser específico, e não ficar dando voltas, contando uma história. Portanto, seja sempre específico nos seus pedidos a Deus. O cego Bartimeu respondeu: mestre, que eu possa ver de novo. Perceba quão específico Bartimeu foi diante do Senhor. Ele não ficou contando a história dele, não ficou falando dos problemas dele. Ele colocou um pedido específico diante do Senhor. Assim eu digo a você: seja específico nas suas orações. Jesus disse a Bartimeu: vai, a tua fé te curou. Outras traduções dizem: a tua fé te salvou. Salvação e cura são a mesma palavra no grego, ou seja, sozo, mas aqui o mais correto seria curou, pois ele estava cego e foi curado. E imediatamente ele passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Aleluia! Bartimeu foi específico em seu pedido.
E o Senhor o respondeu da mesma forma, especificamente. Isso é muito importante. Não tem muito sentido aquelas orações que, embora pareçam muito religiosas e bonitas, são genéricas. Por exemplo, Senhor, perdoa a multidão dos nossos pecados. Não faça isso. Isso é uma oração genérica. Não diz muita coisa, aliás, não diz nada. Como assim, perdoa a multidão dos nossos pecados? Quais são esses pecados? A Bíblia diz. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. 1 João 1:9. Se você tem pecado, seja específico, confesse especificamente quais são os seus pecados. Tampouco seja do tipo que ora: Senhor, abençoe todos os enfermos. Direto aos fatos, de maneira específica: Senhor, a pessoa tal está com essa enfermidade. Que a bênção de saúde seja sobre ela. Que o Senhor a cure neste momento. Ore especificamente. Quando o Senhor Jesus ensina a oração do Pai Nosso, Ele explica o que é a oração. Em seguida, Ele apresenta o modelo da oração que conhecemos como Pai Nosso. Jesus menciona: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Note a especificidade dessa frase. Não é um pedido genérico, mas sim um pedido específico pelo sustento diário. Ele não diz: Senhor, traga a provisão. Mas sim, Senhor, o pão nosso de cada dia nos dê hoje. Essa é uma oração específica. Ao iniciar o dia, expressamos gratidão ao Senhor por cada aspecto da nossa vida. Agradecemos pela noite de sono, pelo novo dia, pelo café da manhã e pelo emprego que temos. Pedimos bênçãos específicas para o dia, como a proteção e a orientação no trabalho, assim como para os relacionamentos com as pessoas. Reconhecemos nossos erros, os confessamos e pedimos sabedoria e graça para não os repetir. Se temos reuniões ou desafios específicos, pedimos a orientação divina para tomar decisões e agir corretamente. A oração não é apenas um pedido vago, mas um diálogo específico com Deus. Ao estudarmos a palavra, vemos exemplos de orações específicas com respostas específicas. Devemos focar em nossa esfera de influência como a família, a igreja e o trabalho. Ao orarmos, buscamos a ação de Deus nessas áreas específicas, pois Ele se agrada em responder. Às vezes, nossos pedidos podem resultar em eventos extraordinários no universo para que as respostas cheguem até nós, como vemos no exemplo do rei Ezequias, a quem Deus mostrou misericórdia após seu clamor. O Senhor instruiu o profeta Isaías a retornar e comunicar a Ezequias: Olha, você terá mais tempo de vida. Deus concederá a você mais 15 anos. Contudo, ao ouvir isso, o rei perguntou: Qual será o sinal de que essa promessa se realizará? Como saberei que realmente viverei? O profeta respondeu em nome do Senhor, propondo um sinal: a sombra poderá avançar 10 graus ou retroceder 10 graus. Você decide. O rei escolheu que a sombra retrocedesse, mesmo sendo algo considerado impossível para a compreensão humana. Contudo, para Deus, nada é impossível. Assim, ele pediu que a sombra do sol retrocedesse 10 graus. E, de fato, a sombra retrocedeu, levantando questões sobre os acontecimentos no universo e nos planetas para que esse fenômeno ocorresse. Mesmo que cientificamente inexplicável, Deus se alegrou em atender a oração de Ezequias, que se tratava de um simples pedido. 2 Reis 21:11. É intrigante considerar o que pode ter ocorrido nos movimentos celestiais para possibilitar tal retrocesso. Embora os cientistas possam eventualmente desvendar alguns desses mistérios, é evidente que Deus se deleita em responder aos pedidos sinceros, mesmo que aparentemente desafiadores, impossíveis, mas feitos com fé. Portanto, a lição aqui é sermos específicos em nossas petições. Não hesitemos em nos dirigir ao Senhor com a simplicidade e confiança de uma criança que, faminta, pede à sua mãe: Me dá um pão? Me dá um sanduíche? Ou me dá um bolo? Ou ainda, Mãe, faz meu almoço? A simplicidade e a confiança ao nos aproximarmos de Deus são elementos fundamentais. Se você observou as condições que mencionei nos capítulos anteriores, agora é o momento de levar as suas petições diante de Deus.
Eu poderia aqui dar muitos exemplos para você de orações específicas da minha experiência, da minha família e até mesmo dos irmãos com quem convivo. Eu gosto de ver a criatividade de Deus, se é que posso chamar assim, em responder nossos pedidos, até mesmo aqueles que não são comuns. Mas louvado seja o Deus do extraordinário, e que também é do milagre, pois Ele é o Deus tanto do ordinário quanto do extraordinário, e se agrada em nos responder. É tão prazeroso quando você ora especificamente e vê a resposta, igualmente específica, de Deus. Um exemplo importante sobre a vida de oração foi George Miller, um grande homem na história da Igreja, no século XIX, conhecido como Irmão da Oração, que também era um homem da Palavra de Deus, muito usado pelo Senhor. Viveu 93 anos e até o final da sua vida pregou o Evangelho, cuidando de milhares de órfãos na Inglaterra. George Miller era diligente e anotava todos os pedidos de oração que fazia. Deus respondeu a muitos desses pedidos e ele registrou tudo. Imaginem, pelo menos 1000 orações respondidas por ano. Ele era um irmão que via as respostas de Deus nos mínimos detalhes e especificamente. Há um livro em português, chamado 50.000 Orações Respondidas, do autor Castro Lobo, descrevendo exatamente sobre as orações respondidas do George Miller. Sigamos esse exemplo. Sejamos específicos. Você pode orar por coisas pequenas ou grandes. Gosto sempre de dar uma ilustração pessoal que foi um aprendizado muito singelo sobre oração. A minha fé foi motivada por isso. Estava com a minha esposa, chegando à cidade do interior onde morávamos. Havia sido uma viagem longa, com muitas bagagens. Na estação rodoviária, não havia nenhum táxi naquele momento, e ainda não existia esse serviço por aplicativo. Naquele momento, pensei que seria bom se aparecesse uma carona. Então, comecei a pedir ao Senhor uma carona. Mas imediatamente pensei que não deveria ocupar Deus com isso. No entanto, veio à minha mente o verso da Bíblia que diz: sem mim, nada podeis fazer. João 15:5. Então disse: Senhor, gostaria de uma carona. Quando terminei de falar assim em pensamento, uma irmã aparece, buzina o carro dela e grita o nome da minha esposa e o meu. Ou seja, uma carona acabava de aparecer. Perceba que aprendi uma lição muito singela, mas que marcou toda a minha vida. Podemos pedir coisas simples ao Senhor, pois Deus também se importa com as coisas simples. Não é lindo? Coloque suas preocupações diante do Senhor e Ele responderá. Uma irmã que participa das nossas reuniões estava em nossa casa e nos pediu que orássemos por ela. Ela estava buscando obter sua cidadania italiana e precisava de um documento que só poderia ser obtido em um cartório de sua cidade natal. Contudo, ela já havia ido até lá e solicitado, mas não encontraram o documento. Neste caso, ela já estava orando e nos pediu para fazermos o mesmo. A resposta que Deus deu foi impressionante e específica para ela. Um irmão teve uma palavra de conhecimento através de uma visão e disse a ela: eu vi esse documento. Está no cartório, em um cômodo específico, em um móvel assim, e descreveu inclusive a gaveta em que o documento estaria. Ela foi até o cartório, insistiu com os funcionários de lá, passou a eles a descrição dada na visão. E sabe o que aconteceu? O documento estava exatamente onde foi revelado. Isso mostra como nosso Deus age de maneira impressionante, respondendo especificamente nossas orações. Estou compartilhando exemplos simples para te encorajar a orar ao Senhor, pois Ele se alegra em nos responder. Tenha fé e entre com confiança diante do Senhor, crendo. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Em outro momento, minha esposa e eu oramos para que ela conseguisse sua aposentadoria. O processo era complicado e estávamos buscando a intervenção de Deus. Naqueles dias, eu estava fazendo uma leitura comentada ao vivo do livro de Atos no meu canal no YouTube, intitulado Diz a Bíblia. E todos os dias, ao iniciar a live, eu separava uma promessa de Deus para entregar para a primeira pessoa do chat que estivesse participando e que eu ainda não tivesse entregado nenhuma promessa. Num certo dia, a primeira pessoa da lista, a quem eu ainda não tinha lido nenhuma promessa, era minha própria esposa. E a promessa que eu havia separado era Hebreus 6:10, que diz: porque Deus não é injusto para ficar esquecido do seu trabalho. Ela tomou isso como uma palavra para o trabalho dela e relacionado à sua aposentadoria. O que aconteceu? No dia seguinte, toda a documentação foi desembaraçada e poucos dias depois,
ela obteve sua aposentadoria. Não é maravilhoso como Deus age em nossas vidas? Confie nele. Ore com fé e veja suas respostas extraordinárias. Não peça mal. Eu poderia ficar aqui contando vários outros testemunhos de orações específicas e as respectivas respostas de Deus. Mas quero chamar sua atenção para um outro ponto importante. A palavra do Senhor nos adverte. Precisamos pedir e ser específicos, sim, mas nossos pedidos devem estar alinhados à vontade de Deus. Em Tiago 4:2 e 3 está dito: 2 nada têm, porque não pedem. 3 pedem e não recebem, porque pedem mal, para esbanjarem em seus prazeres. Preste atenção ao que ele diz: nada têm, porque não pedem. Precisamos não apenas pedir, mas fazê-lo corretamente. Jesus disse: peçam e lhes será dado. Mateus 7:7. Então, por que muitas vezes não recebemos? Tiago nos diz que é porque pedimos mal. Não devemos pedir coisas com motivações erradas. Devemos ser específicos, mas também pedir de maneira justa. Por exemplo, se pedimos algo para satisfazer nossos desejos egoístas, isso não será atendido. Deus atende a pedidos justos e honestos. A irmã que citei há pouco pediu a Deus pela bênção de conseguir o documento para sua cidadania italiana. Isso não era um pedido mau, ao contrário. Era legítimo diante do Senhor. Minha esposa pediu a aposentadoria, um direito legítimo, não para esbanjar em seus prazeres. Eu pedi uma carona, uma necessidade imediata, não um capricho. Deus respondeu a esses pedidos porque eram justos, não simples caprichos ou desejos egoístas. Portanto, ao fazer suas petições a Deus, seja específico, mas também alinhe seus pedidos com a vontade dele. Não peça para satisfazer caprichos, mas sim para suprir suas necessidades legítimas. Deus ouvirá e responderá conforme sua justiça e sabedoria. Agrade-se do Senhor, e ele satisfará os desejos do seu coração. Salmos 37:4. Ou em uma outra tradução é dito: faça do Senhor a sua grande alegria, e ele dará a você os desejos do seu coração. Lembrando a promessa de João 5:14 que diz: e esta é a confiança que temos para com ele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Por isso, falamos anteriormente sobre a importância da nossa vontade estar alinhada com a vontade de Deus. Às vezes, pedimos algo sem saber se está de acordo com a vontade divina. Se não soubermos, devemos dizer: Senhor, esta é a minha vontade, mas seja feita a tua. Submeto minha vontade à tua. Quero somente a tua vontade. Se pedirmos algo segundo a vontade de Deus, ele nos ouvirá. Pedidos específicos, especialmente aqueles alinhados com a vontade divina, terão resposta positiva. Por exemplo, como quando oramos pela salvação de um membro da família. Sabemos pela palavra de Deus que é vontade do Senhor salvar todas as pessoas. 1 Timóteo 2:4. Portanto, ao orar por um ente querido, podemos confiantemente pedir: Senhor, salva meu cônjuge, ou salva meu filho, esta é a tua vontade conforme tua palavra. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. 1 João 5:15. Que Deus abençoe você nessa jornada maravilhosa da oração, onde seus pedidos são levados diante de Deus. Que esses pedidos sejam de acordo com a vontade do Senhor, sendo justos e honestos, e o Pai terá prazer em responder-los. Espero que você se dedique a essa verdade da palavra de Deus, praticando-a em sua vida de oração. Ore sem cessar, aproveite todas as oportunidades para falar com o Senhor, levando seus pedidos a Ele com confiança em nome de Jesus, com fé, ações de graças, louvor e adoração. Faça seus pedidos, sempre os sujeite à vontade de Deus, e você verá muitos resultados na sua vida de oração.